Muito bem, vou começar a gravação aqui. Meu nome é Caio e essa é a primeira gravação que eu estou fazendo em vídeo, então eu não estou muito acostumado com essa situação do vídeo, mas acho que dá para falar aqui sobre o tema principal desse vídeo. Será sobre uma obra publicada aí há aproximadamente 20 anos no nosso país, mas que foi reeditada agora em 2014. Essa obra aqui, acho que dá para ver, A Nova Era e a Revolução Cultural, escrita aqui pelo professor Olavo de Carvalho. A Nova Era e a Revolução Cultural, Fritjof Capra e Antônio Gramsci. Essa é a quarta edição, revista muito aumentada. É pela Vide Editorial, saiu no início do ano de 2014. No início desse ano aqui. Então, e o comentário vai ser a respeito dessa obra, essa que foi a primeira obra, pelo que consta aí, primeiro livro sobre política do professor Olavo de Carvalho. E, na verdade, o tema principal, obviamente, é sobre a política brasileira dos últimos, aí pelo menos das últimas 2 ou 3 décadas, das últimas 3 décadas em relação ao período em que ela foi escrita. Foi escrita em 1900, aliás, foi publicada em 94, acho que foi escrita em 93 para 94, publicada em 94 e reeditada agora em 2014. Então, e o tema dela é justamente, conforme diz o título, a questão da nova era, o New Age e a Revolução Cultural. O meu foco aqui vai ser em relação ao segundo aspecto, que é a da Revolução Cultural, que ocorreu no Brasil, pelo menos nessas últimas décadas, que vem ocorrendo desde a década de 60, conforme o professor Olavo de Carvalho, não apenas no livro mesmo, mas em diversos apêndices que existem, que foi uma edição aumentada, os apêndices depois aí, durante a década de 90 e depois as mais atuais também, e de outros vídeos e artigos que foram publicados pelo professor, diversos artigos publicados ao longo das últimas décadas aí, sobre essa questão no Brasil. Né? Então, a primeira questão é entender, né, no que consiste o termo revolução. Né? Segundo o próprio professor, existe um vídeo do professor em que ele dá uma palestra, parece que na Romênia, em que ele fala sobre essa característica da mentalidade revolucionária e do conceito de revolução mesmo, que ele estudou durante um longo período da sua vida, né, principalmente sobre o comunismo e a mentalidade revolucionária e tal. E ele traz um conceito bastante preciso e resumido de revolução, que é justamente a gente pode dizer, a característica da remodelação de toda a sociedade, né? É a reconstrução de uma nova ordem social. Né? Não estou dizendo as palavras literais do professor, mas é mais ou menos esse o conceito, ou seja, a radical remodelação da ordem social, da sociedade, mediante necessariamente a concentração do poder, né? E que isso é inevitável em qualquer
medida para realizar essa remodelação da sociedade acaba sendo necessária a concentração de todo o poder e que, portanto, no próprio cerne da questão revolucionária já está a sua característica infinitamente negativa, né? Que é toda a concentração do poder que necessariamente acontece vai acabar degenerando toda a sociedade. Mas eu parti desse conceito para procurar analisar precisamente um conceito mais específico, que é a questão da Revolução Cultural. A Revolução Cultural ela surge com Antônio Gramsci, né, conforme o título aqui seria o subtítulo do livro, né, a nova era estaria relacionada, portanto, a Fritjof Capra, e a Revolução Cultural, portanto, relacionada a Antônio Gramsci. Né? E o professor traz essa análise sobre Gramsci, que foi um dos fundadores, aí, um dos principais fundadores do Partido Comunista Italiano, durante o período do fascismo. Ele chegou a ser preso durante o período do fascismo, né, na época do Benito Mussolini, e ele foi o que elaborou esse novo conceito da chamada Revolução Cultural, ou alguns chamam de Revolução Gramsciana, né? E seria precisamente no seguinte sentido, né? Os socialistas italianos, os comunistas, eles haviam percebido, e de outros países haviam também percebido, que durante a Primeira Guerra Mundial, e durante a Segunda Guerra Mundial, e no decorrer da história do século XX, as coisas não tinham saído do jeito que Karl Marx tinha falado, né? Ou seja, de que, segundo a previsão dos marxistas e leninistas e daí por diante, os proletários iriam, como uma classe organizada, eles iriam simplesmente se insurgir contra a classe burguesa, se insurgir internacionalmente contra a classe burguesa e tomar o poder, ou pelo menos os representantes do proletariado, como Lenin se considerava, iria, em nome do proletariado, tomar o poder, e isso iria acontecer em escala internacional. Mas isso não aconteceu. O fato é que, na Europa, já desde a Primeira Guerra Mundial, e se deu também na Segunda Guerra, os proletários eles não pegaram em armas contra a outra classe, contra a classe burguesa ou contra qualquer classe social específica. Na verdade, pegaram em armas para defender a nação, para defender, portanto, um conceito completamente diferente daquele que é propagado por Karl Marx, né? Então, ou seja, burgueses e proletários se juntaram dentro de um determinado objetivo comum, que poderia ser um objetivo nacionalista, ou um objetivo do nazismo, um objetivo de defender a raça ariana ou alguma coisa desse tipo, mas não houve uma guerra de classes, não houve uma revolução armada baseada nas classes sociais. Então, essa é a primeira questão. E os comunistas, e o Antônio Gramsci, como comunista, analisou isso, verificou, né, isso no plano concreto, mas manteve a sua característica comunista, se manteve, de certa forma, como marxista, mas resolveu mudar um pouco essa questão da revolução, o seu olhar a respeito do que seria uma revolução ou de como ela poderia ter mais eficácia, ou seja, de como projetar uma revolução que desse certo realmente. E, portanto, ele cria essa abordagem da revolução cultural, né? Ou seja, de que, na verdade, o que seria necessário, portanto, é a remodelação da própria cultura a partir da ocupação dos espaços, ou seja, a questão da hegemonia que ele coloca, né? Ou seja, a conquista da hegemonia cultural, em primeiro lugar, pelos chamados intelectuais orgânicos,
né? Então, os intelectuais orgânicos são aqueles que pertencem ao partido, ou seja, aqueles que, de alguma forma, mesmo que não sejam intelectuais no sentido estrito do termo, ou seja, mesmo que não sejam filósofos ou literatos ou que tenham uma alta cultura ou qualquer coisa nesse sentido, mesmo que não sejam intelectuais, eles são considerados intelectuais orgânicos pelo simples fato de que, né, fazem parte do partido, né, eles pertencem à estrutura do partido, mesmo que não que esse partido não esteja legalizado ou organizado, ou que simplesmente professe a ideologia comum, que é a ideologia marxista, comunista ou, né, esquerdista, de uma forma geral. Então, em primeiro lugar, criar as condições da hegemonia cultural a partir da ocupação de espaços. A ocupação de espaços no plano cultural, no plano midiático, no plano universitário, escolar, né, e das igrejas também, né, no plano eclesiástico, e os espaços públicos, e a partir daí criar as condições para chegar ao poder político, chegar a ocupar o Estado mesmo, né? E, segundo o professor Olavo, né, foi exatamente isso que aconteceu, isso se deu de forma praticamente estrita no Brasil nas últimas décadas, né? E isso, ele diz, desde o período do regime militar. Né? Desde o período do regime militar. Muitas pessoas podem se questionar a respeito disso, porque, afinal, como é possível? Né? Muitos imaginam que o regime militar simplesmente acabou com a esquerda, né? Porque eles destruíram a esquerda armada e tudo mais, né? E, portanto, acabaram com a esquerda, acabaram com a política no tempo deles, mas, na verdade, não se deu exatamente isso. O que aconteceu, na verdade, é que desde 1961, portanto, desde antes do regime militar, existiam aí já grupos guerrilheiros armados, grupos terroristas treinados em Cuba, na China, na União Soviética, né? E justamente foi o período da Revolução Cubana, em 1959, e se tornou, de fato, comunista em 61, foi o período da intensificação da Revolução, foi o período em que houve a propagação das guerrilhas armadas na América Latina, e no Brasil não foi diferente. Então, foi em 1961 começou essa questão da guerrilha armada, e em 64, né, os militares tomaram o poder dentro de uma conjuntura que era favorável, dentro de uma conjuntura em que isso seria necessário. Caso isso não acontecesse, existia grandíssimas possibilidades de que houvesse uma vitória por parte das guerrilhas, ou de que o governo Goulart se aliasse a esses guerrilheiros e, de fato, implantasse um modelo de tipo cubano no Brasil, uma grande Cuba no Brasil. E, de fato, inclusive, diversas denúncias aconteceram durante esse período, no sentido de que vários documentos foram mandados pelo Congresso para o João Goulart sobre as atividades de grupos guerrilheiros treinados em Cuba no Brasil, e o João Goulart simplesmente mandou os documentos de volta para Fidel Castro, né, cometendo um crime de lesa pátria. Então, né, simplesmente não quis olhar, não se interessou por isso e devolveu para Fidel Castro. Então, os militares tomaram o poder com o respaldo popular naquele momento, tinham as condições necessárias para isso e fizeram. A partir da decisão de um general, isso acabou se desencadeando por aquela conjuntura. Só que o governo militar, ele acabou sendo, por mais contraintuitivo que possa parecer, ele acabou sendo favorável a uma disseminação cultural, né, não violenta, mas uma disseminação cultural
da esquerda, seja por algo consciente ou seja inconscientemente, isso não importa, mas o fato é que os militares resolveram realmente combater a esquerda e o comunismo armados, né? Portanto, as guerrilhas armadas, né, o terrorismo, as guerrilhas armadas foram de fato combatidas pelos militares e o objetivo deles era estritamente esse em relação ao comunismo, né? Eles não difundiram e não divulgaram absolutamente nada na mídia, nada nos meios de comunicação de massa a respeito da realidade do comunismo, dos milhões de mortos que foram, dos milhões de pessoas que foram mortos nos gulags, nos campos de concentração, né, mortos de fome também pelos comunistas. Não fizeram isso. E houve uma teoria naquela época, no final dos anos 60, né, a chamada teoria da panela de pressão, que, na verdade, nada mais é do que o seguinte, ou seja, os militares viam comunistas em praticamente todos os lugares, né, ou seja, vivia-se realmente na época uma quase que obsessão com esse assunto, porque a União Soviética tinha realmente um poder muito forte na época e tudo mais, e muitos viam algo como se o comunismo tivesse quase que onipresente na sociedade e tal. Então, seria necessária uma válvula de escape, né? Uma espécie de panela de pressão com a válvula de escape. Então, combata-se o comunismo armado, combata-se a guerrilha armada comunista e deixa o espaço cultural, né, para aquela panela de pressão sair um pouco da fumaça, né, deixar sair um pouco da fumaça pela válvula cultural. Só que os militares não perceberam, infelizmente não quiseram perceber, a realidade da divisão do próprio esquerdismo, ou seja, os próprios membros da esquerda resolveram dividir o movimento. Uma parte iria para as guerrilhas armadas, para serem mortos ou para serem sacrificados, ou para lutarem realmente na revolução de modo violento, para serem sacrificados nesse sentido. E os outros, né, os intelectuais esquerdistas, iriam fazer parte, iriam ocupar as universidades, os centros de mídia, os centros culturais, o espaço das igrejas também, né? E iriam ocupar todos os espaços possíveis dentro da pequena mídia e da grande mídia também que se deu na época, e aos poucos vão ocupando esse espaço e desenvolvendo a chamada Revolução Cultural, né? Então, a esquerda armada faz a revolução às antigas, né? Faz a revolução pela via da violência, pela via armada, e a parte intelectual vai fazer a revolução pela via aí da própria da cultura, da hegemonia cultural, da criação de a ocupação de espaços, sem que as pessoas percebam tanto, mas pela ocupação de espaços nesses campos ela vai fazendo aí a revolução pela via cultural. Então a primeira não funcionou. Os guerrilheiros mataram aí quase 150 pessoas, dentre civis e militares, só que morreram aí do lado deles umas 300 ou mais de 300 pessoas, a maioria realmente guerrilheiros armados, né? E, de fato, a revolução violenta não deu certo, mas a revolução cultural, de fato, deu certo, né? E já na década de 80, com a redemocratização, já havia praticamente uma hegemonia da esquerda, especialmente nos espaços de mídia e das universidades. As escolas, as universidades, os meios de comunicação, eles estavam quase que praticamente tomados pela esquerda, né, nesse aspecto cultural. Também foi o auge da teologia da libertação na Igreja Católica, e, bom, cabe aí analisar também a infiltração do esquerdismo, do marxismo dentro da Igreja Católica nesse período, que foi também o período da maior debandada
de católicos, né, a década de 80 e 90, justamente talvez muito por causa disso. Mas não cabe analisar isso nesse vídeo. O fato é que também o regime militar, ele direto ou indiretamente, acabou sendo responsável também por uma outra coisa, que foi o término das políticas de direita no Brasil, né, das políticas liberal-conservadoras, ou do espaço cultural e político para liberais e conservadores, né. Então, por exemplo, Carlos Lacerda, que era um dos mais cotados para ser o presidente da República nas eleições que se seguiriam aí, né, de 1965, que deveria ter a volta do regime democrático para as eleições de 65, que não houve, porque os militares resolveram realmente permanecer no poder dentro da estratégia positivista deles, de superar a questão das ideologias de esquerda e direita e colocar um governo tecnocrático no poder que resolvesse os problemas e tal. Então, eles resolveram permanecer no poder, né, e permaneceram por 21 anos, e os políticos de direita e vários movimentos culturais de direita foram simplesmente eles foram extintos durante esse período, né? Então, o próprio Carlos Lacerda, que foi um dos governadores, para muitos que viveram nessa época em que Carlos Lacerda foi governador do estado da Guanabara, né, que hoje é o estado do Rio de Janeiro, contam que ele foi um dos governadores mais populares, talvez até o governador mais popular que o estado da Guanabara já teve, né? Que foi um opositor de Getúlio Vargas, que muitos até falam mal pelo fato de ter sido opositor de Vargas e tal, mas o fato é que foi um dos políticos mais aclamados, mais populares do Rio de Janeiro, do estado da Guanabara naquela época, e que seria provavelmente o próximo presidente do Brasil se houvesse eleições livres em 65. Né? E era um conservador, era um liberal conservador, fazia parte da UDN, né? E não foi, e teve a sua carreira política impedida, encerrada. O mesmo aconteceu com relação a Juscelino Kubitschek, né, que não era, na verdade, um direitista, mas também não podemos dizer que seria um esquerdista, tentaria numa área meio que de centro, né, podendo em algumas circunstâncias se fosse no Brasil de hoje, estaria pelo menos numa centro-direita, mas, bom, no Brasil de hoje seria um direitista reacionário completo, né? E de fato também teve a sua carreira política encerrada, e outros políticos dessa mesma linha liberal conservadora, né? E diversos movimentos conservadores também foram impedidos durante o governo militar, muito por essa questão de que os militares não queriam concorrência, né? Os que estariam mais próximo da visão deles seriam os conservadores, e eles que deveriam, na verdade, eles não poderiam influir na questão do regime. Então, acabou havendo a quebra desse segmento da política conservadora no Brasil. Então, houve um predomínio, uma hegemonia cultural da esquerda, justamente com esse projeto gramsciano da Revolução Cultural, e juntamente também com a quebra de qualquer política de direita ou liberal conservadora ou de ideias conservadoras no Brasil. Na década de 80 já vivíamos essa situação de um predomínio muito forte na grande mídia e nas universidades, né? E isso facilitou que se chegasse ao poder justamente o Fernando Henrique, em 94. Em 94 foi eleito, e chegasse ao poder, portanto, o Lula em 2002, foi eleito em 2002, já dentro de uma situação que o próprio Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ele afirmou categoricamente, existe até um vídeo na internet, em que ele afirma, sem medo, sem receio nenhum, de que, e até se vangloriando disso, de que
A eleição de 2002 foi a primeira na história do Brasil, né? Na história desse país, né? Foi a primeira que realmente não houve políticos de direita, né? Não houve políticos, só houve partidos de esquerda e só houve políticos de esquerda nessa eleição de 2002. Então já havia uma situação de uma hegemonia total, uma hegemonia uma hegemonia cultural criada aí pela via, especialmente da mídia, dos meios de comunicação de massa, das universidades, as escolas e tal. Apesar disso não ter atingido o povão de maneira geral, porque o povão continuou sendo majoritariamente conservador até hoje, com todas as pesquisas que se fazem a respeito de temas que envolvam essa divisão política de esquerda e direita, né? Se você é favorável ou não ao aborto, é favorável ao casamento de pessoas do mesmo sexo, é favorável a questões econômicas, questões de vários matizes que permitem ver a divisão ideológica, vamos dizer, entre esquerda e direita. Mais de 70% da população continua sendo conservadora, continua professando ideias de direita e dentro dessa linha de pensamento. Então não chegou a afetar o povão de maneira geral, mas afetou o esquema político partidário, afetou a cultura de maneira geral, né? E isso acabou permitindo que nas eleições de 2002 só houvesse candidatos de esquerda e, portanto, só havia opções de esquerda no nosso país. E foi eleito, portanto, aquele candidato que se dizia de esquerda de maneira muito mais tranquila, né? sem oposição nenhuma. Não houve oposição. No segundo turno de 2002 não houve, aliás, nas eleições de 2002 inteiras para presidente não houve oposição alguma, né? Só a questão, só questões pontuais, né? Que foi a partir de 94, né? A partir de 1994 passa a haver essa divisão entre PT e PSDB para quem vai ocupar o cargo, né? A questão, o próprio Fernando Henrique disse, a divisão entre PT e PSDB não se refere a divisões ideológicas, não existe debate ideológico ou combate ideológico entre os dois, mas apenas a questão de quem vai ocupar os cargos, né? Quem vai ocupar o espaço. E o fato é que era inevitável que o PT ocupasse pelo discurso mais radical deles, que foi moderado só para o povo ver, né? Só para deixar o povo um pouco mais calmo, mas o PT continuou dentro dessa mesma linha ideológica deles, orientada de acordo com o Foro de São Paulo, que sempre foi esse projeto da Pátria Grande, o projeto que já havia sido denunciado pelo professor Olavo de Carvalho há muito tempo, mas que a mídia só começou a dizer em 2005, quando o próprio Lula reconheceu isso, né? E não aconteceu nada com ele. A mídia divulgou como uma notinha de rodapé, como se todo mundo soubesse e tal. Mas o fato é que, desde 94, pelo menos, né, ou seja, dentro dessas últimas 2 décadas, vem havendo entre PT e PSDB são 2 partidos de esquerda, a divisão político-partidária principal da nossa República. Então, a nossa República é dividida entre a esquerda e a centro-esquerda, basicamente. Que a nossa sociedade, ela precisa escolher ela só tem essas 2 opções, na verdade, né? Então, e a partir desse ano de 94 e em sequência em todas as eleições, as discussões ideológicas simplesmente deixaram de existir, com exceção dessa última eleição, que na verdade não houve tanto uma discussão ideológica propriamente dita, mas pelo menos o Aécio Neves ele colocou uma carga maior, uma carga emocional maior, ele se mostrou como alguém de oposição pela primeira vez, né? Contra o PT, pela primeira vez ele se mostrou como um candidato de oposição. Mas o fato é que
a questão da política brasileira vem se baseando apenas em dois grandes pontos. Né? Afastam-se as questões ideológicas e simplesmente se coloca os dois únicos temas possíveis, que é a questão da corrupção e a da má gestão, da má administração. São os dois pontos que, na época da ditadura militar, só poderiam ser discutidos esses dois pontos. O MDB e o Arena só poderiam discutir esses pontos. Né? E, inclusive, isso, no final do regime militar, isso já não se deu, porque as questões ideológicas vieram e vinham pela grande mídia, e vinham pelas universidades e tal. Então, isso não foi respeitado mesmo, né? E, diferente do que acontece no Brasil nas duas últimas décadas. O fato é que isso vem se dando de maneira mais forte do que se deu no próprio regime militar. Então, e é até engraçado a gente ver professores de história, né, dizendo dessa questão do regime militar, recordando o regime militar, falando que não, porque o MDB e o Arena, né, existia essa divisão aí, o partido do sim e o partido do sim senhor. O partido do sim seria o Arena e o do sim senhor é o MDB. Né? Poderiam só discutir questões ou de corrupção, ou de má gestão, de má administração. Só que eles esquecem de falar justamente que nos últimos 20 anos vem acontecendo literalmente isso que eles estão dizendo em relação ao regime militar. Ou seja, até 2014, pelo menos, até o ano de 2014, até antes das eleições de primeiro turno, de segundo turno das eleições presidenciais de 2014, isso vinha acontecendo literalmente assim. O PSDB não fazia uma oposição verdadeira e o máximo que ele falava era da questão ou da má gestão ou ou de questão de corrupção mesmo. Bom, o caso é que a corrupção chegou a um tal nível, a Petrobras, toda a questão da saída de recursos do Brasil para Cuba sem a anuência do Congresso, questões do mensalão, ou seja, um nível estratosférico de corrupção chegou a um tal ponto que simplesmente falar de corrupção passou a ser algo até né, que até geraria alguns votos para quem falasse mesmo, porque ficou evidente. Mas mesmo assim as questões ideológicas principais não foram colocadas. O próprio Aécio Neves, durante a campanha, não falou sobre o Foro de São Paulo e tal, mas mesmo assim foi o mais bem votado oposicionista até aqui, com mais de 51 milhões de votos, né, em 2014. Né? E também, né, sem falar de toda a questão da contagem dos votos, né, como se deu de maneira completamente fechada, né, que em nenhum país do mundo, inclusive, né, se for ver, nem mesmo em países com regimes claramente totalitários, como na União Soviética, houve uma eleição com contagem de votos, simplesmente sem a possibilidade de um controle, seja pela população, seja pela própria mídia ou por um partido de oposição, ou seja, nunca houve uma contagem de votos completamente fechada dentro de uma sala com 23 pessoas, como se deu no Brasil. Então, foi a primeira do mundo em que aconteceu esse tipo de coisa. Pelo menos a primeira que eu tenho notícia que aconteceu esse tipo de coisa. Né? Então, a própria montagem do negócio, e sem contar a empresa Smartmatic, que foi contratada para organizar as eleições no Brasil, uma empresa venezuelana, uma empresa cujo capital social, uma parte desse capital social pertence ao próprio governo da Venezuela, né, que está sob as ordens de Nicolás Maduro, né, o sucessor do Hugo Chávez. Então, todo esse esquema aí é claramente fraudulento, ou seja, a própria questão da eleição numa sala fechada
e com uma apuração secreta, isso já caracteriza, o DNA já é fraudulento por si só. Então, mas essa questão aqui da Revolução Cultural, voltando a falar sobre isso, né, que eu até acabei me perdendo um pouco nas questões mais atuais, né, que também são extremamente importantes, mas é justamente nesse sentido de que foi através da Revolução Cultural, né, é claro que não foi apenas o Antônio Gramsci que trouxe essa carga ideológica de esquerda para o Brasil, né, também vários outros autores, especialmente da década de 60, década de 60 e 70 da Europa, acabaram influenciando a mentalidade esquerdista e universitária no nosso país. Então, a gente já está atrasado há pelo menos 50 anos em relação ao que ocorre na Europa, ao que ocorre na Europa hoje, que as ideias, por exemplo, do Foucault, do próprio Antônio Gramsci e de outros autores já praticamente desacreditada completamente, mas que nós continuamos seguindo essa mentalidade. Né? Mas a Revolução Cultural deu de modo totalmente certo, né, até onde foi possível, pelo menos, porque conseguiu fazer com que a esquerda chegasse ao poder sem uma oposição cultural, sem uma oposição político-partidária que pudesse afrontar esse tipo de coisa. Né? Então, houve a criação dessa hegemonia, pelo menos na escala da mídia, na escala dos meios de comunicação, na escala das universidades, apesar de não ter atingido o povão de maneira geral, a população brasileira majoritariamente conservadora ainda, talvez até mais do que anteriormente, né, com uma reação até a tudo isso, né, apesar de ser bastante influenciada pela mídia, de sermos muito influenciados pela mídia, mas permanece com seus valores, permanece com a sua linha de pensamento contrária à mentalidade esquerdista de maneira geral. Né? No final desse livro ainda tem um apêndice em que existe uma entrevista do professor Olavo no início do ano de 2014, em que ele fala dessa questão de como vem se desenvolvendo a Revolução Cultural e como ela perdeu força, na verdade, nos últimos tempos, principalmente a partir de quando o PT chegou ao poder, porque, obviamente, o discurso de esquerda ele já não soa mais convincente, ele já não soa sedutor e convincente para quase ninguém, né, porque eles veem que na prática isso não conduz o Brasil para onde eles diziam que iria conduzir, está conduzindo exatamente para o lugar contrário. Né? E, no fim das contas, ele traça essa característica do enfraquecimento cultural e intelectual da esquerda no Brasil, que perde cada vez mais os intelectuais, que não existe essa renovação de maneira nenhuma, não produziu nada em termos de cultura, nada de relevante nas últimas décadas em termos de cultura, né, e desse enfraquecimento cultural da esquerda, apesar de ter se mantido no poder nesses últimos tempos, mas já bastante enfraquecida nessa parte, e até então, né, no início do ano de 2014, não existia uma direita, não existia verdadeiramente uma oposição que começa a surgir agora. Então, talvez essa entrevista possa estar um pouco desatualizada apenas por conta desse fator, né? Ou seja, de que, na verdade, na época em que ela foi feita, no início de 2014, não havia ainda uma direita organizada, ainda não existe hoje, mas pelo menos existe um germe, né? Poderia dizer um germe de um movimento de reação, pelo menos, a esse estado de coisas, um movimento de reação ao PT, a gente pode dizer ao esquerdismo de uma maneira geral, da forma como ele vem atuando, né, do esquema de poder que existe por trás, o esquema latino-americano
de poder com o Foro de São Paulo, né, que ainda muita gente acha que é um mito, alguma coisa que está sendo inventada ou de que não tem a importância devida, mas que na verdade basta ver as atas de assembleias do Foro, né, e ver que ele foi construído pelo PT, pelo Partido Comunista Cubano, em 1990, que teve o apoio, tem o apoio de centenas de partidos legais e ilegais da América Latina inteira, né, partidos de esquerda, radicais de esquerda, obviamente, partidos comunistas, e também de grupos terroristas como as FARC, grupos de narco-guerrilheiros, narcotraficantes como as FARC, ou terroristas como o MR chileno, Movimento Esquerda Revolucionária, os Montoneiros e outros grupos terroristas. Né? Então, tem isso, né, e de fato conquistou, os partidos pertencentes ao Foro de São Paulo conquistaram o poder em pelo menos 12 países da América Latina, dentre os quais o Brasil. Né? A gente sabe a Venezuela também, a Bolívia, a Argentina, o Uruguai, o Chile, a Colômbia, o Equador, a Nicarágua, em outros países. E então isso realmente, né, isso infelizmente não é um mito, não tem nada disso, isso é a realidade, tem uma importância muito grande e que precisa ser colocada em pauta na discussão política brasileira, e o PT simplesmente desrespeita a Constituição há pelo menos 24 anos, né, porque ele obedece às atas de uma instituição que não é nacional, de uma entidade internacional, né, descumpre, portanto, a Constituição, que proíbe que um partido político se submeta às decisões de uma entidade internacional, seja um governo estrangeiro ou qualquer entidade estrangeira, qualquer entidade internacional. Mas, bom, com relação ao tema, eu acredito que eu falei, pelo menos de maneira resumida. É claro que teria várias outras coisas para se falar. A respeito da nova era, eu acabei não falando, o foco foi realmente a Revolução Cultural. E eu indico o livro, né, para quem quiser comprar aí, A Nova Era e a Revolução Cultural, do professor Olavo de Carvalho, né, que já vem afirmando, né, essas coisas há 20 anos, há mais de 20 anos, na verdade, e que republicou agora para que aqueles que, como eu, não tomaram conhecimento no tempo devido, né, pelo menos desde o começo do ano passado, desde o começo de 2013, não me dava conta da enormidade disso, mas para quem quiser ter contato, para quem quiser saber do que está acontecendo, compre o livro e outros livros, né, outras obras aí do professor Olavo de Carvalho sobre a política brasileira, e as questões filosóficas também. Né? Então, eu agradeço, né, esse primeiro vídeo. Eu não consegui fazer da maneira como eu gostaria de fazer, o vídeo inicial, né, infelizmente, poderia ser, tá sendo de uma maneira mais tranquila, mas confesso que eu fico um pouco nervoso esse primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui, mas creio que foi o melhor possível. Então, fiquem com Deus e até a próxima. É isso. Boa noite e boa sorte.